E aí, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca aí nos comentários, por favor, se o áudio tá legal. E antes de mais nada, agradecer a vocês, né, por aparecerem na live. Primeiro, de domingo, segundo, dia dos pais. Então, nossa felicidade em ter vocês aqui é em dobro. Bom, essa live ficou dividida em duas partes, né? E hoje, especificamente, o Bruno vai falar muito mais sobre prescrição. Então, para quem é treinador, pô, vai ajudar muito. Eu vou entrar mais ou menos nos mecanismos fisiológicos de cada tipo de treinamento e o que ele impacta na fisiologia, né? Olha, tem um aviãozinho aqui que de lei, né? Que se vocês mandarem para algum amigo seu que você acha que essa live vale a pena, eu agradeceria bastante. Tô esperando o Bruno entrar porque eu acho que ele não pagou a internet. E um aviso importante é que o Bruno já abriu o grupo do WhatsApp dele com o curso, né? O módulo que ele vai dar de capacidade aeróbica pro CrossFit. Então já tá rolando no grupo e vai rolar um desconto bem legal. Se vocês quiserem, é só ir no link da bio dele. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, já podem ir mandando agora de live passada. E E aí? Boa noite, boa noite, boa noite. Cortou o cabelo. Que cara bonito. Tinha que ficar bem, né, velho, pra essa live. E aí, tudo certo? Tudo bem, velho. Deixa eu perguntar uma coisa. Recife já voltou da quarentena? Já voltou. Já tá na reabertura, né? Normal, né? Tá. Show. Fortaleza também já tá quase normal, quase. Os box CrossFit ainda estão... A academia tá tendo algumas restrições, box também, mas a cada semana vai aumentando o número a porcentagem que eles liberam aqui. Show de bola. Como é que tá a tua experiência aí com o triatlo, hein? Caralho, a galera já tá perguntando se eu carreguei o celular, mano. Já é bullying. Tá 100%, viu? Tá 100%. Vou logo avisando. Se cair é porque o problema é com minha bateria. Eu carreguei dessa vez. E aí, como é que é o triatlo? Como é que eu saí do CrossFit pro triatlo? Assim, velho, eu acho que pega muito mais o mental do que o CrossFit. Porque eu treino... Porque, tipo, por exemplo, um odd, velho, é muito curto o tempo que você vai usar seu mental mesmo, sabe? Tô falando durante o workout. Sim, sim. Mas, porra, por exemplo, hoje eu tive 2 horas e meia de treino, velho. Pô, velho, a cabeça foi do começo ao fim, velho. Vendo a hora de terminar. E tem hora que, tipo, não é o cardio que bate, e sim dor muscular, velho. Dor muscular é a pior dor que eu já sinto na minha vida. Nunca sinto tanta cãibra, o volume de treino é muito alto, articulação, tudo tá pinico já. Engraçado, porque a gente às vezes faz um WOD de 20 minutos e acha que, caralho, a cabeça aqui tá muito foda pra fazer esse WOD de 20 minutos. Aí o cara vai lá, eu vi uma parte do teu treino que tu postou hoje, só de corrida era quanto? Era uma hora 60 minutos. Só de corrida era 60. E 1 hora de bike. 90% do FTP. 1 hora e meia de bike. 1 hora a 90% do FTP? 1 hora e meia. Caceta! Meu irmão, pra correr foi a coisa mais engraçada do mundo, velho. Porque era transição, você só trocava a sapatilha, né? Porque na bike você fica com sapatilha e bota pro sapato de corrida. Meu irmão, quando eu comecei a correr, velho, as pernas não respondem de jeito nenhum.
Meu primeiro KM foi um pace de 6 e pouco, velho. Aí depois que fui melhorando. Que onda, que onda. Show! Seguinte, galera, só dar um aviso logo. Vocês ainda não receberam nosso bônus, né? Que a gente prometeu, que semana passada bateu 48 pessoas. Mas aí o pessoal pediu, a gente, vamos dar o bônus dos 50, que é aquela relação dos lift ratios do Christian Thibaudeau e do Charles Poliquin. E o resumo da live, né? Como é parte 1 parte 2, eu vou mandar os dois resumos juntos, assim. Pode ser um blocão lá de resumo e o link das duas lives, junto com o bônus, beleza? Mas se essa live chegar a 50, assim, ia ser sensacional. Então, clica aqui no aviãozinho, joga pra galera aí, chama todo mundo para ver essa parte que vai ser sobre prescrição. Aí eu falei até pro Gabriel mais cedo, meu irmão, essa aula de hoje tá sensacional. Vai ser toda ali, ó, no quadro. Vou mostrar como eu faço, né, como eu venho fazendo ao longo do tempo e como fui melhorando e aprimorando esses encaixes, né? Porque isso é uma coisa que eu tive muito também quando eu comecei, sabe? E a gente tinha muito menos acesso à informação há 10 anos atrás do que hoje. Então, hoje, com a internet, assim, você tem muito acesso à informação. Só que, de repente, na hora que você vai botar no papel, aí você fica, o que eu boto primeiro? E o que é que vem depois? Pera, mas tem isso aqui. Isso aqui não pode faltar. Quando você vê, o treino tem 3 horas. Então, eu cometi muito esse erro de prescrever, assim, 2 horas de treino, porque só de preparação era meia hora, aí depois vinha força, e aí depois eu queria botar todos os métodos e queria botar todas as... Então é muita coisa, e olha que eu não estou falando nem de CrossFit específico, né? E aí quando você vai para o CrossFit, quando você tem que trabalhar força, resistência, potência, ginástica, LPO, base, WOD, corrida, remo, bike, e aí você fica, por onde é que eu começo? Onde é que eu coloco cada coisa? Eu acho que essa, Gabriel, é a grande... Se eu pudesse eleger uma grande dificuldade, uma grande dor assim, do profissional de educação física, é a parte da prescrição específica. Porque informação, as pessoas têm acesso, né? As pessoas... Tá aqui, a gente está dando informação de graça, assim, domingo, 7 horas da noite. Agora, na hora que você sai daqui e vai programar a sessão de treino, é onde a mágica acontece, né? Então, eu acho que hoje é uma live especial por causa disso, porque eu vou mostrar como eu faço. Tu pode mostrar e também falar como vocês, né, como tu ajuda o Neto, e o Neto prescreve a parte do time Neto. E aí você tem talvez até visões diferentes. E não vou dizer que é a melhor forma de fazer, é a forma que deu certo e que vem dando certo para mim, mas existe uma teoria por trás disso. Mas nada também se compara a sujar as mãos de areia, né? Entrar na arena e praticar. Então, se você ficar só na teoria, você ficar só na teoria, e não se submeter, não se expor à possibilidade de errar, o crescimento não vai acontecer. Então, vocês vão errar muito, quem está começando a prescrever treino agora, ou quem está mudando a forma de prescrever. É natural errar na dose, é natural um dia ter prescrito um volume muito alto, outro volume muito baixo, mas você só evolui entrando na arena, né? Tem aquela frase que só existe 2 tipos de pessoas no mundo: as que estão lá na arena dando show e as que estão na plateia aplaudindo. Então, ou você fica na plateia aplaudindo ou você entra na arena. Então, você precisa entrar na arena, precisa escrever treinamento, precisa testar, precisa escrever muito para um dia você chegar num ponto que você consiga ter clareza assim, no que você prescreve. Eu tive até um insight, Bruno, essa semana, que eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que nosso grau de formação assim, de treinadores, você que está nesse ramo mais do que eu acho que os treinadores eles têm o mesmo conhecimento, digamos assim, até que teóricos, dos caras lá de fora. Assim, acho que já existe uma igualdade de informação. Tudo bem que chega mais difícil para cá, mas acho que tem muita gente fazendo muito trabalho bom aqui. Mas o trabalho ainda precisa de tempo para ser revertido, né? Na prática. Exato. Então, para o cara desenvolver as adaptações que a gente tanto fala desde o começo das lives, velho, leva um tempo. E eu acho que a gente tá bem, a gente evoluiu bastante, a gente já tem médicas que usam lá, aqui. Tanto que na nossa live de controles, né, de métricas, enfim, pô, a gente falou muita coisa que veio lá de fora. E muito treinador falou comigo dizendo que já usa, mas sente o medo dele na hora de aplicar. Ele não sabe como é que ele vai fazer. Tá, eu sei o FTP do cara, como é que eu vou prescrever isso?
não é? Exatamente, exatamente. É o que fazer com a informação que você tem, né? A partir do momento que você tem informação, é conhecimento. Engraçado, deixa eu te mostrar aqui. Tem esse livro aqui, nada a ver com treinamento, né? Mas uma frase hoje, lendo hoje de manhã, e venho pensando muito nisso, que é conhecimento em si não é poder, né? Tem aquela frase que é conhecimento é poder, power is knowledge, knowledge is power. E o conhecimento por si só, ele não se traduz em poder, porque o poder é você aplicar o conhecimento, né? Ter um plano e uma aplicabilidade para esse conhecimento. Então, ter acesso às informações é importante, mas aplicar é mais importante ainda. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma dúvida, se a galera já falou alguma coisa. A minha dúvida é quando eu for pro Games, vou ter camisa Mad Performance? Tem camisa Mad Performance já aí, rodando, não é? Tem, vou mandar uma Fortaleza, tenho que mandar um bocado de gente, só precisar arrumar o dinheiro do frete. Vou te mandar uma da Dark também. Tem uma camisa preta da Dark que eu não fabrico mais, sabe? Tipo, eu não mando mais fazer assim pra vender, é só por merecimento agora. É igual a da Jim Jones. A camisa preta da Jim Jones você não compra, você conquista. Essa preta não tá à venda, tá à venda todas as outras. Tem branca, tem cinza, mas a preta eu dou na mão. Pergunta pro Bruno se carregou o celular, carreguei o celular. Beleza, beleza. Galera, se tiver dúvida, já joga as dúvidas agora, tá? Eu vou dar ali uma introdução do que a gente vai falar. Ô Bruno, vamos retomar um pouco do que a gente falou na live passada, porque acho que vai precisar, né? Vai. Então bora. Pois é. Deixa eu só ver se tem mais algum comentário. Chegou para mim, muda a mentalidade. André, eu acho que a mentalidade já está mudando, né? Acho que a mentalidade já está mudando, mas como o Gabriel falou, acho que isso vai se refletir mais na próxima geração. Assim, a galera que está vindo do Teams agora, que está pegando essa fase de ouro, né, da mentalidade dos treinadores. Galera ignora o low intensity, bora tocar o terror, solta o pé na porta e vai para a prática. Beleza, vamos só relembrar aí como foi que a gente começou essa história de esperando minha blusa da Arquios. Eu falei, tem que merecer, viu, Haroldo? Tem que merecer. Se conseguir fazer mais de 80 repetições no teste de 5 minutos de burp box jump over, eu te dou uma camisa. Então, bora relembrar aí como é que a gente começou essa história de como melhorar seu cardio e como é que a gente chegou até aqui. E talvez até, não sei, chutando aqui, talvez até precise de mais uma, porque tem tanta coisa que vai ter, inevitavelmente vai ficar coisas de fora hoje. Vamos lá, na live passada a gente falou sobre as adaptações, os tipos de adaptações, né? Tudo voltado mais para o endurance, adaptações centrais, adaptações periféricas, adaptações centrais a nível de coração, ventrículo esquerdo, débito cardíaco, volume sistólico, tudo isso decorria de adaptações centrais, né? E principalmente era visto com os treinos de endurance de longa duração e moderada a baixa intensidade. Foi isso que a gente introduziu na semana passada? Isso. E quando a gente fala melhorar cardio, né? A gente muitas vezes fala errado. Porque cardio é uma adaptação cardíaca, principalmente cardíaca, né? E ele compõe uma variável apenas do VO2 máximo, que a gente designa muito falar de cardio, né? Então, a gente tem, como o Bruno falou, adaptações centrais e periféricas. Essas adaptações, na forma geral, servem para melhorar o seu VO2 máximo, que é a capacidade máxima de captar, transportar e utilizar o oxigênio, e também os limiares. Os limiares são fronteiras em que acontece a curva de lactato, que a gente falou muito semana passada. E quando a gente melhora nosso sistema cardiovascular, a gente coloca esses limiares mais para frente. Então, a gente atrasa a nossa fadiga. Então, resumindo nossa live, é basicamente isso. E a gente falou que se vocês tinham que sair com alguma coisa que aprendeu na live passada, era que as adaptações cardiovasculares, de forma geral, elas demoram a acontecer. Então, elas são volume independentes. Então, quanto maior o volume, até certo ponto, óbvio, maior são as adaptações. Por isso que ele é tão chato, tão demorado de se fazer. É isso aí. Então, essa aí é a teoria. E agora a gente parte para a parte prática de prescrição, né? Como prescrever. Lembra, galera, hoje a gente vai falar tudo sobre endurance, tá? Não vou entrar em mérito de treinos de LPO ou treinos de ginástica, isso aí vai ficar para um outro momento. Mas tudo que a gente vai falar vai ser pensando em endurance, em adaptações cardiovasculares. Beleza?
Amor, grava aqui pra mim, por favor. Eu vou tirar o fone e aí, se tiver Beleza. ruim de escutar, fala que a Nath avisa. Galera, como eu vou precisar mostrar o quadro, Vou vocês desativar os baixem os comentários. comentários, desativa os comentários aí, Gabriel. Quando terminar um bloco, aí tu ativa de novo. Se tiver dúvida, galera, daqui a uns 5 minutos a gente vai abrir os comentários. Deixa eu virar aqui a câmera. Pronto. Pra ver aí? Não tá atrapalhando isso. Não, dá pra ver. Beleza. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre blocos de treinamento. Semana passada eu abri a caixa de pergunta e aí teve uma pergunta que era como eu consigo desenvolver força, potência e endurance ao mesmo tempo. E eu lembro que eu falei, a resposta que eu dei foi o seguinte: você não vai conseguir desenvolver tudo isso de forma ótima ao mesmo tempo. Porque são qualidades físicas muitas vezes até concorrentes, né? Então, o segredo, se é que há algum segredo, é você desenvolver isso em forma de blocos. Você prioriza capacidades em um certo momento, enquanto faz manutenção de outras. Depois você muda, prioriza outra, enquanto faz manutenção daquela que você estava como prioridade no bloco anterior. E assim, você consegue viajar ali ao longo do ano, fazendo ciclos de força, ciclos de potência, ciclos de endurance, até chegar no esporte específico. Então, quando eu vou falar de prescrição, eu só consigo pensar em prescrição em forma de blocos. É importante ressaltar, quando você fala de blocos, não quer dizer que quando você está no bloco de endurance que você vai abandonar completamente o treino de força. Você mantém o treino de força ali com doses menores, tá? Doses de manutenção. Então, você não abandona o que você estava fazendo antes. Geralmente, os blocos de treinamento, eles se dividem em duas formas, o geral ou o específico. Tá? Então, pensou em bloco de treinamento, você tem que ver se você está na fase geral ou na fase específica de treinamento. Fase específica, quanto mais perto da competição, mais específico. Fase geral, quanto mais longe da competição, menos específico. Então, agora, para quem está treinando para o TCB, a gente está na fase geral, porque o TCB lançou as datas e só vai ser em março do próximo ano. Março e abril, acho, do próximo ano. Então, a gente está aí pelo menos 7 meses da primeira seletiva. Então, não faz sentido eu entrar na fase específica agora, se eu estou há 7 meses da seletiva. Então, praticamente todo mundo vai fazer a fase geral. Como eu acho que não vai ter nenhuma competição presencial nesse segundo semestre, então todo mundo basicamente está na fase geral de treinamento. Beleza? Fase geral e fase específica. Cada bloco desse treinamento, ele dura em média de 6 a 12 semanas. O que vai determinar se ele vai durar menos ou se ele vai durar mais? Geralmente é o nível de treinabilidade do atleta, o nível de treinamento do atleta. Então, eu vou já falar no próximo slide, mas se o atleta ele é mais iniciante, ele é um competidor mais iniciante, ele precisa de menos tempo para gerar adaptação. Se é um competidor já a nível, por exemplo, da Anitta, da Suzana, do Fábio da equipe, que já treina há muito tempo, eles precisam de um bloco maior, eles precisam passar mais tempo fazendo a mesma coisa para poder colher os resultados. Então, a média ali é de 8 semanas, 6 a 8 semanas por bloco. Eu gosto de usar 6 semanas por bloco. Tá? Aqui uma piramidezinha sobre os blocos. Você tem a maior parte do tempo, você está fazendo o bloco geral. Tá? Então aqui ó, na pirâmide, a maior parte do tempo é o geral. No geral, você treina para treinar. Você treina para treinar, você treina para se manter ativo. Esse é o objetivo do bloco. Quando você está na parte mais específica, chegando perto de uma competição, você começa a treinar para melhorar a performance, para performar melhor. É o seguinte, você vai pegar tudo que você ganhou aqui no treino, no bloco geral, que você ganhou de condicionamento de capacidade aeróbica, o que você ganhou de potência aeróbica, o que você ganhou de resistência muscular, o que você ganhou de hipertrofia, o que você ganhou de força, de técnica, tudo que você trabalhou aqui, agora você precisa colocar aqui, ó, fazer com que isso se transforme em uma melhor performance, a parte mais específica do esporte. Tá? Depois, quando você está na fase competitiva, e aqui na fase competitiva, vamos imaginar um Open. O Open ele tem 5 semanas. Então, dura 5 semanas a fase competitiva do Open. No Open, durante a fase competitiva, você treina para ganhar. Tá? Você não está treinando mais só para treinar, você não está treinando para performar, você está treinando para ganhar. Então, essas são basicamente as 3 fases aqui do esporte específico do CrossFit. A geral, a específica
E a competitiva, que é o Open aqui. Você pode pensar no Open, você pode pensar... durante o TCB você acaba não treina, né, entre os dias, mas aqui cabe muito bem o Open, porque você tem um odd uma semana, aí você tem uma semana inteira, você não pode parar de treinar nessa semana, você tem outro odd, você tem a semana inteira, aí você tem outro odd, tem outra semana inteira. Então, basicamente são as três fases da preparação para o CrossFit. Detalhe, em cada bloco desse você pode dividir, você deve dividir de 1 a 3 fases. Então, imagina, eu tenho um bloco de preparação geral que vai durar 6 semanas. Eu vou dividir esse bloco em 2 blocos de 3 semanas, em duas fases de 3 semanas. Por que eu faço isso? Porque eu posso fazer um adaptador, eu posso fazer uma progressão aqui e fazer outra progressão aqui. Ó. Eu posso usar um método aqui nas 3 primeiras semanas e eu posso usar outro método nas 3 semanas seguintes. Por exemplo, nas 3 primeiras semanas eu usei cluster sets para trabalhar a força. Semana seguinte eu usei treinamento de contraste. Então eu usei no mesmo bloco, eu usei 2 métodos diferentes. E aí eu consigo fazer isso nos blocos geral e específicos, né? Numa parte de endurance, eu posso fazer nas 3 primeiras semanas HIIT longo e nas 3 semanas subsequentes HIIT curto. Então eu consigo usar métodos diferentes, volumes diferentes dentro do mesmo bloco. Então um bloco ele pode ser dividido, pode ser subdividido de 1 a 3 fases, beleza? Gabriel, quer ligar os comentários aí para ver se tem alguma dúvida e a gente passar para o slide para a folha seguinte. Tá aí me ouvindo? Pode falar, Gabriel. Estou ouvindo e eu repasso. A gente vai pro TCB agora, porque vai ter um online, né? E daí a gente tava quebrando justamente a cabeça para como a gente ia encaixar os treinos durante a semana. E tu já teve a experiência, né, do Open? Sim. São quantas semanas? São 4. 4 semanas de TCB online. É uma prova por semana? E Começa o Open. Daqui 5 semanas. Vai bater com o Open? Vai ter Open? Já anunciaram a data? Não, mas vai bater com o Open o TCB online, não? Chocar as datas, tá dizendo? Ah, tá. Eu não vi nada sobre o Open. Ó, tem alguma dúvida da galera em relação a essa primeira parte, a blocos, a fases? Com relação ao HIIT, eu tenho 2 pensamentos. Primeiro, longo, porque a pessoa não está acostumada a uma intensidade mais alta. Ou, primeiro, o curto, porque o atleta não está acostumado tanto ao volume alto. Ah, sim, ela está perguntando aquele lance de, tipo, uma pessoa destreinada, como começar a inserir ela no HIIT, né? Porque um HIIT demasiadamente, assim, longo, vai ter uma contribuição anaeróbica lática muito grande, que faça com que o cara não sustente e não conclua a proposta do HIIT, né? Principalmente resistência muscular, né? Baixa Exato. resistência muscular e não consegue sustentar um HIIT longo. Mas assim, sobre HIIT, o cara que é iniciante, dificilmente ele vai conseguir aplicar a intensidade ótima no HIIT curto, né? Então, se você tiver um parâmetro no HIIT curto, você não vai conseguir aplicar uma intensidade ótima. Em contrapartida, no HIIT longo, geralmente você não tem ainda endurance muscular o suficiente para manter 3, 4, 5 minutos de bike, por exemplo, na intensidade ótima. Então, para iniciantes, eu gosto de usar o aeróbico de baixa intensidade para ir ganhando resistência muscular durante as 4, 6 primeiras semanas. E eu gosto de fazer HIIT longo. Só que eu faço HIIT longo já sabendo que ele não vai conseguir manter durante 7, 6 minutos. Eu faço HIIT longo de 2, 3 minutos. Então tu bota o menos possível, né? O menor possível, o menor tempo de execução possível. É o longo, é o que caracteriza o longo na menor faixa possível. A partir de 1 minuto, né? 1, 2, 2 minutos e meio, 3 minutos. Beleza? Pronto, pode continuar aí. Show. Beleza, então
Agora que a gente sabe que existe os blocos e que dentro dos blocos existe uma subdivisão de fases, eu consigo eleger objetivos para cada fase e para cada bloco. Eu preciso eleger objetivo para cada fase e cada bloco. Então, quando eu vou pensar nos objetivos de cada fase ou de cada bloco, eu tenho que pensar em 4 pontos importantes. É importante, por exemplo, aumentar o VO2 máximo. É importante? É importante para a especificidade, é importante para a modalidade. É mensurável? VO2 máximo é mensurável. Eu consigo testar e consigo mensurar de forma objetiva. Era 35, passou para 50, então melhorou. É específico? Tem que ser específico para a modalidade, tem que ser específico no que você busca. VO2 máximo aumentado significa um aumento da eficiência cardiorrespiratória, até certo ponto, principalmente para quem é iniciante. É alcançável? Eu consigo melhorar o VO2 em 8 semanas? Se não for alcançável, não faz sentido você ter como objetivo para aquele bloco. Então, tem que ser alcançável dentro daquele tempo de bloco ou dentro daquele tempo de fase. Então, sempre quando eu vou pensar num objetivo que eu quero naquela fase, eu penso nesses 4 pontos aqui. A importância, é mensurável, é específico e é alcançável. E aí, quando eu falo de objetivos de bloco ou objetivos de fase, os mais importantes são esses aqui, ó. HRV, a variabilidade da frequência cardíaca. Frequência cardíaca de repouso, de descanso. Frequência cardíaca na mesma potência. O que isso significa? Se a minha frequência cardíaca a 70 watts, ela é 150 BPM, e daqui a 6 semanas, a minha frequência cardíaca na mesma wattage, ela caiu, ela é 140, eu tive um aprimoramento. Eu tive uma melhora da minha engrenagem para executar o mesmo trabalho. Então, o mesmo trabalho eu estou executando agora com a frequência cardíaca mais baixa. Então, isso é um aumento da eficiência cardiovascular. Frequência cardíaca de recuperação. O que é a frequência cardíaca de recuperação? Assim que eu termino um estímulo, por exemplo, 1 minuto de burpee. E assim que eu terminar 1 minuto de burpee, minha frequência estava em 170 BPM. Depois de 1 minuto, ela caiu para 150. Então, olha só, a minha frequência cardíaca de recuperação foi 20 BPM. Daqui a 6 semanas, eu faço a mesma coisa. Faço 1 minuto de burpee. E aí, a minha frequência cardíaca foi para 170. Só que agora, depois de 1 minuto, ela caiu para 120. E aí, eu tive 50 BPM de diferença. Isso aqui é um aprimoramento da eficiência do sistema cardiovascular. É o quanto a tua frequência cardíaca cai após um estímulo. Tá? Isso aqui é altamente correlacionado com o desempenho do esporte do CrossFit, porque você imagina, os WODs eles são intervalados. Né? Você faz ali 30 wall balls, aí você sai, passa uma magnésio na mão, vai lá e faz 20 pull-ups, você sai, ajeita aqui a munhequeira, vai fazer os pistols. Então, como ele é intervalado, você tem pequenos intervalos entre os estímulos. Quanto melhor você recupera entre os intervalos, melhor o desempenho no WOD. Beleza? VO2 máximo, a gente já conhece, já falou muito sobre VO2 máximo. E as intensidades correlacionadas aos limiares. Limiar 1, limiar 2, que a gente falou na aula passada. Então, o que eu quero? O meu HRV, a variabilidade da frequência cardíaca, eu quero que ela aumente. Eu quero que fique mais espaçado. Se aumentou, é porque melhorou. A minha frequência cardíaca de repouso, eu quero que ela diminua. Se ela diminuiu, teve uma melhora. A minha frequência cardíaca correlacionada a uma certa intensidade, eu quero que ela caia. Se ela caiu, é porque houve uma melhora. A minha frequência cardíaca de recuperação, quantos BPMs é possível recuperar em 1 minuto, eu quero que esse número aumente. O meu VO2 máximo, eu quero que esse número aumente. E a minha intensidade correlacionada aos limiares, eu quero que aumente. Ou seja, o que eu quero? Eu quero que antes eu tinha 70 watts, acontecia meu limiar 2, por exemplo. Depois de 8 semanas de treinamento, esse meu limiar ele agora acontece a 90 watts. Então quer dizer que eu consigo pedalar de forma mais intensa por mais tempo do que o meu adversário. Então essas são as minhas métricas de objetivos de cada bloco, de cada sessão, de cada fase.
treinamento. Eu olho sempre para esses 4 e eu busco isso aqui, ó. Isso aqui são dados objetivos da melhora do competidor, do atleta, do aluno. Beleza? Vamos abrir para dúvidas aí, Gabriel, e comentários seus sobre isso. Sim, pessoal, o que o Bruno falou da frequência cardíaca submáxima ela diminuir, quer dizer que você teve uma adaptação cardiovascular, então você melhorou seu cardio. Por quê? Porque o seu coração precisa bater menos para colocar a mesma intensidade ou maior. Então, o teu volume de sangue ejetado é maior e sua frequência cardíaca é menor, porque o coração não precisa trabalhar tanto para produzir a potência necessária. Então, isso que a gente fala melhorar cardio é justamente isso, que são adaptações cardiovasculares. Liguei os comentários para ver se tinha alguma dúvida. Já liguei, pô. Liguei os comentários. Alguém tem alguma dúvida? Estou indo muito rápido, galera. Tá dando para acompanhar aí. Não sei se eu estou indo muito rápido. Mas não tá aparecendo não os comentários aqui para mim. Tu ligou? Liguei. Ainda está desativado. Agora sim. A galera falando Open. Com relação ao HIIT, eu tenho 2 pensamentos. Primeiro, longo, porque a pessoa não está acostumada, a intensidade mais. Foi o que você falou, né? Primeiro curto, saiu a semana. Open em fevereiro. Show. Então, em relação a isso. Deixa eu aproveitar e botar uma coisa aqui. Quando você não atinge 90% nem a pau. Escolhe um exercício mais simples, talvez, André, de executar. Às vezes você não consegue atingir 90% do VO2 máximo por questões de massa muscular envolvida e aptidão técnica do movimento. Dá para ver aí? Dá. Pronto. O treinamento de HIIT, ele se baseia do segundo limiar anaeróbico, do limiar 2 ou limiar anaeróbico para frente. Então a gente tem que descobrir esse limiar para fazer a pressão de HIIT, principalmente na airbike, no remo, enfim. E os longões que a gente chama, que a gente falou muito semana passada, ele acontece do limiar aeróbico. Do limiar para baixo, você pode fazer a prescrição do longão. E daí, qual a diferença entre o HIIT e uma baixa intensidade? O HIIT, como ele é uma alta intensidade, ele usa muita energia de contração. Então há uma depressão energética. Então vai se tornar muito ATP quebrado e AMP. E esse AMP vai ser catalisado por uma enzima chamada AMPK. Daí vai ativar essa enzima-chave, PGC-alfa-1, que vai fazer as adaptações cardiovasculares e musculoesqueléticas, como aumento de fibras tipo 1 de resistência, biogênese mitocondrial, maior oxidação de gordura. A baixa intensidade, por outro lado, ela acontece múltiplas contrações. Então, por ser volume alto, existe muita contração muscular por muito tempo. Então, acontece uma depressão, uma liberação de cálcio, que também vai ativar essa enzima e vai acontecer as adaptações cardiovasculares e musculoesqueléticas. Então, a gente tem 2 tipos de treinamento e que usa mecanismos distintos para fazer as adaptações cardiovasculares. Então, não existe melhor ou pior, existe o que é necessário a cada tipo de treinamento. E você tem que saber qual o problema do seu atleta, se ele precisa mais de um longão, se ele precisa mais de um HIIT. Porque aqui eu listei rapidamente as principais vantagens do HIIT. A contribuição aeróbica, tanto na força cardíaca, na força de contração, quanto na respiração mitocondrial. Então, principalmente as adaptações periféricas do VO2 máximo. A contribuição anaeróbica aumenta os estoques energéticos e as mudanças de fibras. Então, você consegue trazer mais potências, porque você está transformando as fibras tipo 1 e tipo 2, A e 2X. Como também a eficiência neuromuscular, pela resistência à acidose, que acontece pela glicose anaeróbica, e também você produz mais potência aeróbica e anaeróbica. Show de bola. Perfeito. Perguntando aqui, o Clay perguntando, Gabriel, o HIIT longo fica sempre pelo limiar 1? Na verdade, não, HIIT longo 2. O HIIT, a referência dele é o limiar anaeróbio, o limiar 2. Tá? Limiar 1, geralmente são os treinos de longão, treino de baixa intensidade. Tanto o HIIT curto com o HIIT longo, a gente precisa, como eles são mais curtos, né, intervalados, você vai ter um estímulo, vai ter um estímulo, vai ter um descanso,
você precisa estar numa intensidade supra máxima. Entende? Então, porque se eu botar abaixo, o cara consegue fazer por muito tempo. Como eu vou dar um intervalo para ele, eu preciso que ele faça acima da intensidade lá do limiar. Beleza? Eu vou já mostrar o que é que eu uso para prescrição do HIIT curto e do HIIT longo. Inclusive, vai ser base do programa de Endurance que vai ao ar, que abre as inscrições na terça-feira. Vai ser geralmente esses dois parâmetros que eu uso. André, Fala do grupo aí do WhatsApp. Vou falar. A André tá falando que nenhum mod ela atingiu mais que 90%. É exatamente isso que eu falei, André. Às vezes, por exemplo, o odd tem pull-up. E aí você não tem tanta eficiência no pull-up. Então você faz 10 repetições, aí larga. Aí você faz mais 5, aí larga. Então você entende que você tem intensidade crescente, aí depois você baixa. Tem intensidade crescente e baixa. Às vezes o odd você não vai conseguir atingir. Mas eu te garanto que você fizer um teste, você for para bike ou para o remo e pedalar de acordo com os seus limiares, você atinge. Porque é muito mais simples pedalar do que fazer um odd. Requer muito menos habilidade técnica, entendeu? É só simplesmente sentar e pedalar. Até mais do que o remo. Por isso que eu gosto muito de usar bike também, porque é muito mais fácil o cara chegar onde eu quero do que o remo. Porque o remo ainda depende também um tanto quanto de técnica, né, de remada. Mas a bike não, é sentar e pedalar. É até onde o coração e a perna aguenta. Cara, esse foi um problema assim, né? Que que a gente teve com a Suzana. A Suzana não conseguia atingir a frequência cardíaca submáxima, sabe? Acima de 90%. Mesmo em HIIT longo. E eu pedi a ela o vídeo, né? Pra saber se ela tava quebrando muito o movimento. Mas não, ela tava sempre até que frenética. Tava rápido, mas não tava aquele frenético máximo, sabe? Então ela tinha um problema de adaptação a nível muscular, porque o sistema cardíaco dela, principalmente de endurance longo, era bom. É bom até hoje. Mas fazer em odd, ela às vezes se quebrava, sabe? Então a gente ajustou, né, ajustou bastante essa parte de HIIT longo para ela. Então hoje ela consegue empregar uma intensidade muito maior e atingir a frequência cardíaca máxima e submáxima dela. Show de bola. Tô perguntando aqui se o gráfico, Wesley, a gente vai mandar num resumo. Resumo antigo. Eu acho que dá certo mandar esse gráfico. Mas qualquer coisa eu te bate foto e boto nos grupos. Beleza? Hit longo. Show. Vamos para a próxima parte aqui, que agora eu vou falar sobre semanas de treino. Então, a gente já sabe que tem os blocos de 6 a 12 semanas. Eu gosto de usar 6 semanas, às vezes 8. E agora a gente vai pensar na semana de treino, tá? Tipo, dentro da semana de treino, como é que você divide os treinos daquela semana? Só chamar aqui na Ô Bruno, rapidinho. Oi. Tu fez como na quarentena? É uma dúvida pessoal minha. Para fazer os blocos de treinamento de endurance, principalmente. Porque o pessoal tava com muito tempo livre, né? Então, por exemplo, lá no Neto, o Neto colocou muito volume, sabe? E daí a gente não mudou teoricamente o período, né? A gente estendeu bem mais do que 12 semanas. Um período de preparação específico? De base, né? Base. Eu fiz período de base e como os meninos, a maioria deles tiveram acesso ao material, eu estava fazendo 2 sessões de treino. Eu aproveitei esse período porque tinha uns quatro competidores que já tinham um endurance muito bom mesmo, para ter noção. Um deles fez a prova unbroken, né, dos overheads, sem overheads. Eu fazia o 100 andando do jeito que era para ser unbroken. Então ele precisava aumentar a velocidade. Entendi. E aí eu fiz 2 sessões de treino com eles. Uma sessão de prioritária, que eu trabalhava força, que é o que eles precisavam melhorar, que inclusive foi o que tirou a vaga, praticamente foi o que tirou a vaga de um deles no ano passado, do individual, que foi aquela prova do Thruster. E como esse ano tem prova de força de novo no Complex, a gente não pode ficar tão atrás quanto ficou na prova do ano passado. Então eu usava um período prioritário para força e o outro para uma endurance pessoal. Então, a gente fez isso, eu fiz duas fases, cada fase mais ou menos de 4 semanas, com um deload entre elas. Entendeu? 4 semanas, deload, 4 semanas. Porque aí, as primeiras semanas, o pessoal cagou para treino.
Primeira semana a galera não queria saber de treinar. Então demorou mais ou menos umas 2 semanas para a galera se ajustar. Então mês de março ali, foi 19, eu acho, a quarentena. 19 de março, até o fim de março, o pessoal cagou pro treino. Só foi começar a voltar a ter vida de treino em abril. Então a gente fez ali o mês de abril, o mês de maio, aí junho já deu uma baixada de novo. Aí teve 2 competições online que eles participaram. Aí a gente deu uma baixada no volume de treino, porque as competições online você tinha um período para gravar, né? Parecia você tem aí 2 semanas para gravar. E aí depois foi o tempo que foi voltando normal as coisas. Mas eu fiz 2 sessões de treino com o pessoal. Olá! Vamos falar agora de semana de treino, tá? Das semanas de treinamento. Vamos pensar em uma semana específica de treino. Dentro da semana de treino, como é que eu determino a intensidade dos estímulos que eu dou? Por exemplo, lá nos primórdios do CrossFit, ali na época jurássica, 2014, 2015, era muito comum WOD todo dia, WOD longo. Quanto pior, melhor. Se eu desmaiar, anota meu tempo. Então, isso regia o treinamento do CrossFit naquela época. E era treino, era pau todo dia, intensidade alta todo dia. Com a evolução do processo, a gente já entende que não é bem assim. Né? Em outros esportes, isso já é um conceito muito mais sólido do que no CrossFit. Então, a gente vai entender que existem 3 tipos de estímulo que você pode dar durante a semana de treino. Tá? As suas sessões de treinamento elas podem se enquadrar em 3 intensidades diferentes de estímulo. A primeira delas é uma intensidade, uma sessão de desenvolvimento. O que é uma sessão de desenvolvimento? Gabriel, qual é o dia do treino mais intenso na planilha do Neto? Sábado. Então, o sábado é um dia de desenvolvimento. É um dia em que a percepção subjetiva de esforço, a PSE, ela fica ali 9 e 10. É o dia do crossfitzão raiz, é o dia do ódio, é o dia de comparar tempo, é o dia de sair morto, de raspar a canela no caixote. Esse é o dia do crossfit raiz, é o dia de intensidade alta. Não necessariamente precisa ser com ódio. Você pode fazer isso num HIIT curto, por exemplo. Num HIIT longo, na bike, no remo, na corrida, sprints. Mas é um dia de intensidade alta. Tá? Como a intensidade é alta, o estresse dessa sessão é muito alto também. E eu não sei se vocês já viram um post que eu falo que estresse, ele conduz liberações hormonais, então prejudica a recuperação. Esse dia aqui, ele precisa de mais tempo para o organismo recuperar. Faz sentido? Mais estresse, mais intensidade, o organismo leva mais tempo para assimilar isso. 60 a 90 minutos de treinamento, geralmente, dura essa sessão. Se ela for mais longa do que isso, geralmente o atleta não consegue sustentar a intensidade que você queria. Então, aqui você tem um dia de desenvolvimento. Na nossa planilha, os dias de desenvolvimento geralmente são terça e sábado. Tá? Por que o sábado? Porque é o dia de treinar todo mundo junto. É o dia que você tem um pessoal que treina em horário diferente, treina todo mundo junto. Então é legal comparar resultados, você tem um box todo para você. Então eu gosto de usar o sábado e a terça-feira. Esses 2 dias para o pessoal treinar e dar intensidade mais alta. A segunda forma de intensidade, a segunda classe de intensidade que você tem dentro da semana de treino são os dias de estimulação. O que são os dias de estimulação? São os dias que tem EMONs, são os dias que tem o LPO, são os dias que tem os EMONs de ginástico. São os dias que são intensos, mas não são igual esses aqui, ó. Você sai acabado. Muitas vezes não tem nem ódio nesses dias. Você controla a intensidade do treino usando... Eu gosto muito de usar EMONs. Então, geralmente esses dias nem tem... Ou se tiver um odd, é um odd mais brando. Tá? Então, esse é o dia de estimulação. A PSE desse dia é entre 7 e 8. Então, é uma percepção de esforço menor do que no dia de desenvolvimento. O estresse é moderado. 45 a 75 minutos de sessão de treino. Então, fica muito claro na nossa planilha, por exemplo, a segunda-feira como sendo um dia de estimulação. A terça-feira como sendo um dia de desenvolvimento. Consegue perceber isso de vocês também, Gabriel? Exatamente. O da gente é terça e sexta, o pico de intensidade, principalmente, né? Porque na quarta vai ter o restativo, que é de baixíssima intensidade, e no sábado o boxe está liberado, como tu falou, eles treinam juntos e no domingo vai descansar.
Então a gente consegue casar bem direitinho os picos de intensidade e volume para que eles se recuperem. Porque se der, por exemplo, numa quinta-feira, esse pico de intensidade, o cara não vai se recuperar, vai estar lá no sábado se arrastando. É isso. E aí a gente tem a terceira categoria, a terceira classe de intensidade de sessão de treinamento, que é a recovery, a de recuperação. Tá? A sessão de recuperação ela tem uma característica de ter uma percepção de esforço de 6 para baixo, então é realmente bem brando. O nível de estresse é baixo e ela pode durar de 30 a 50 minutos, por vezes até mais do que isso. Mas a intensidade, a grande característica dela é a intensidade baixa. Por exemplo, uma sessão de recovery, as nossas quarta-feiras são claramente uma sessão de recovery. A gente fez 45 minutos de ergométrico agora, baixa intensidade, na última quarta-feira. Domingo é o dia de off, né? Mas tem gente que gosta de fazer um off ativo, fazer um pedal, fazer um remo de baixa intensidade. Então, você tem três características, 3 classes de sessões de treinamento: desenvolvimento, estimulação e recovery. Se sua semana tiver muito claro esses 3 tipos de sessões, já é um grande avanço na prescrição. Você já está bem à frente de muita gente, porque o que acontece na maioria das planilhas, ou sessão, ou treino de boxe, sei lá, só existe isso aqui, ó. Só existe o desenvolvimento, só existe o vermelho. E lembra que eu falei que o estímulo é muito intenso. Então, se o estímulo é intenso, o estresse é alto. Se o estresse é alto, demora mais tempo para recuperar. E lembra que a gente falou na live passada que a recuperação é a chave para a adaptação? As adaptações ocorrem no recovery. Se não tem recovery, não tem adaptação ótima. Isso pode até funcionar durante alguns meses, mas depois o atleta vai estagnar. Então, se você consegue identificar aqui, ó, vermelhinho, o azul e o verde na sua semana, perfeito. Uma semana de treinos, geralmente ela tem entre 2 e 3 dias de desenvolvimento. Então, você imagina, a gente tem nessa fase agora a terça e o sábado de desenvolvimento. Mas tem períodos mais próximos de competição que a gente tem 3 dias de desenvolvimento. A gente pode usar segunda, quarta e sábado. Mas como a gente está longe, eu não preciso botar tanto estímulo de desenvolvimento. Eu boto só 2. 2 a 3. De 1 a 2 dias de estimulação. De 1 a 2 dias de recovery. De 1 a 2 dias de off. Printa isso aí. Mostra aí, amor. Olha isso aí, printa. Porque isso aqui vale ouro. Não vai achar em qualquer lugar, não. Printa aí. Printa e marca a gente. Depois dos stories. 2 a 3 dias de desenvolvimento. 1 a 2 dias de estimulação. 1 a 2 dias de recovery. 1 a 2 dias de off. Se você vai sair daqui hoje com alguma informação, é com isso aqui, ó. É com isso aqui que eu quero que você saia com informação hoje. Pode perder todo o resto. Isso aqui é a estrutura da semana. Beleza? Vou passar aqui para a próxima parte, mas já abre aí a dúvidas, que aqui ficou bonito. Me garanti essas. Ó. Antes de explicar o que é isso aqui, vamos abrir para dúvidas aí, se alguém tem alguma dúvida em relação aos dias, aos tipos de dias de treinamento, o desenvolvimento, estimulação e recovery e o espaçamento deles na semana. A gente colocou as sessões de pico, né, de mais estresse, na sexta e no sábado. Quer dizer, terça, porque agora a gente mudou o período, né? Que vai ter o TCB há 5 semanas. Sim. Terça, sexta e sábado. A sexta e o sábado a gente escolheu porque a galera gosta muito de repetir workout, né? Sim. Aí a gente achou melhor fazer isso. Mas a gente tá bem monitorando a recuperação, né? Porque pode ser que seja muito estresse e o cara não se recupere. E aí, às vezes, é melhor não treinar no outro dia. Vai monitorar. Cara, assim, isso não é regra que eu coloquei aqui. É um guia, né? É uma estrutura. Você tem que ter uma estrutura. Né? É óbvio que chega um ponto, lembra aquela história do cozinheiro? Todo treinador, ele é como um cozinheiro em aprendizagem. Você começa seguindo receitas. Você segue receitas que dão certo, segue receitas que já deram certo. A partir do momento que você começa a criar suas próprias receitas, você começa a dar seu toque pessoal em algumas receitas, você começa a mudar a quantidade de cada ingrediente. Então, mas isso leva tempo, e você precisa conhecer o seu atleta, né, o seu aluno para fazer isso. Cabe experimentar coisas diferentes aqui, tá? Assim, mas
Essa aqui é só um guia, tá? E aí pode ter ficado uma dúvida, que eu acabei não falando. E se o cara treina 2 períodos, por exemplo? Hoje a gente está com um período só de treino, mas eu acredito que o time do Neto treina 2 períodos. Se o cara treina 2 períodos, no dia que ele faz uma estimulação pela manhã, com certeza ele não vai fazer estimulação de novo pela tarde ou pela noite. Ele precisa do azulzinho ou do verdinho aqui embaixo. Você nunca pode ter vermelho e vermelho. Quer dizer, você até pode, não vou dizer nunca, né? Especialmente próximo de competição. Mas não é recomendável que durante a maior parte do tempo você tenha vermelho e vermelho. Tá? Então sempre balanceie a equação com vermelho, com verde ou com vermelho e um azul. Beleza? Dúvidas? Não tem dúvidas, eu vou passar para a próxima parte. Beleza. Então aqui eu tenho desenhado a semana de treino, ó, com os blocos bonitinhos, cada cor. Na segunda-feira a gente começa com uma estimulação. Então aqui eu começo a semana com intensidade ok. Eu não pego muito pesado, porque eu não sei como é que foi o final de semana do cara aqui, ó. Às vezes não dormiu direito, bebeu, não comeu direito, enfim. Não conseguiu recuperar no final de semana, então começa a semana numa estimulação. Na terça-feira, já está no gás, já está ali no ritmo de jogo, aí a gente entra com uma sessão de desenvolvimento mais forte. Múltiplos WODs, às vezes, quando está perto da competição, a gente usa vários WODs aqui. Ó. Às vezes é uma sessão inteira só de WODs. Não quero nem saber de fazer força nem nada antes, não. É WOD, 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 WOD. Mas isso perde a competição. Aqui, como a gente está longe, eu não preciso disso agora. Na quarta-feira, deu a paulada aqui, dá uma aliviada com uma recuperação. Aí aqui entra o longão, intensidade baixa, baixo limiar aeróbio, trabalho de respiração, trabalho de mobilidade, base de ginástico. Você pode encaixar aqui, eu gosto de encaixar aeróbio de baixa intensidade com estrutura de ginástico, canoinha, superman, pé na barra strict, push-up strict. Então, fica legal encaixar a estrutura de ginástica com o aeróbio de baixa intensidade. Na quinta-feira, vem outra estimulação, parecida com a da segunda, só que essa estimulação da quinta, eu já tento aumentar um pouquinho o volume ou um pouquinho de intensidade nela. Ela já não é tão branda quanto na segunda-feira. Vem a sexta-feira, e aí vem outro treino forte. Porém, nós, do CrossFit, gostamos de usar o sábado como treino forte. Por quê? Como a gente falou, porque no sábado o pessoal treina junto. E quando treina junto é legal comparar o WOD, comparar o tempo. Tem um box tudo à disposição, posso fazer handstand walk, que não atrapalha a aula, posso largar peso no chão, posso falar palavrão, que o pessoal não vai se assustar. Então a gente fala aqui, a sexta-feira a gente joga para o sábado. E esse recovery aqui do sábado eu trago aqui para sexta-feira. Esse nosso treino de sexta-feira deve ter durado aqui uns 40, 50 minutos. 1 hora. 1 hora? Uma É um treino mais leve na sexta-feira. Mas foi 1 hora porque o EMON era um pouquinho mais longo, mas ele não era em alta intensidade. Então eu só substituo aqui, ó. Pum. A sexta-feira do sábado. E o domingo, off total. Beleza? Isso aqui, imagina que você está na fase de preparação geral. Agora, sem querer saber de competição nenhuma. Aí eu estou chegando perto do TCB, eu estou chegando perto das seletivas lá, eu estou em janeiro, mais ou menos, fevereiro. Eu entro na fase específica. Na fase específica, eu começo a pensar de outra forma. Eu preciso de mais dias agora de desenvolvimento. Agora eu tenho 3 dias na semana de desenvolvimento. Eu tenho 3 vermelhinhos. Beleza? 3 vermelhinhos quer dizer que o quê? Eu estou com uma semana mais intensa. Se eu estou com uma semana mais intensa, o nível de estresse é maior na semana. Se o nível de estresse é maior na semana, o que é que eu preciso depois de um dia intenso? Um dia de recovery. Então agora, os dias de recovery são mais perto um do outro e tem 3 desenvolvimentos. E eu tenho uma estimulação assim no começo da semana. Lembra que eu falei que eu não gosto de começar a semana com desenvolvimento? Gosto de começar com estimulação. Aí vem treino intenso, recovery. Treino intenso, recovery. Treino intenso, off. Essa é uma possibilidade. Por quê? Porque geralmente o que eu posso fazer aqui quando eu estou perto de competição? Aqui eu posso fazer testes. Ó. É o dia de testar o WOD da competição. No Open, aqui sai a prova, né, na quinta-feira.
pessoal geralmente faz o primeiro teste na sexta para sentir a prova. No sábado faz para valer. Ou no sábado ou no domingo. Então também cai bem em períodos de open. Beleza? E aqui eu tenho um gráfico de progressão das cargas de treinamento de um bloco. Imagina que isso aqui é um bloco de 6 semanas. Pronto, isso aqui, vamos dizer que isso aqui é o primeiro bloco do ciclo de endurance que a gente vai fazer. Eu tenho um período de introdução. Depois do período de introdução, esse período de introdução geralmente dura 1 semana. Por quê? Nessa primeira semana é a semana que o competidor, que é o atleta, que é o aluno, ele vai entender do que é que se trata aquele período. Depois ele vem, a carga ela aumenta, a intensidade ela aumenta, o volume ele aumenta, a densidade de treino aumenta. Esse período aqui, de mais ou menos uns 4 semanas, é onde você vai ter os ganhos. Aqui é onde vai acontecer a mágica do dia do treinamento. Tá? Depois você tem um período de estabilização. Esse período de estabilização ele pode durar aqui 1 semana, geralmente. Então, imagina. Dessa semana para essa, eu aumentei o volume e intensidade. Da semana 2 para 3, eu aumentei um pouco de volume também. Da semana 3 para 4, eu mantive o volume e diminuí o descanso. Aumentei a intensidade. Se eu mantenho o volume, diminuo o descanso, o treino está mais intenso. Da 4 para 5, eu também mexi. Só que da 5 para 6, eu não mexo nada. Eu não preciso aumentar nada. Eu não preciso aumentar o volume, eu não preciso aumentar a intensidade, eu não preciso mexer no tempo de recuperação. Eu não mexo nada, eu mantenho ela. Porque aqui você está dando mais tempo, como é a última semana, você está dando mais tempo para o aluno, para o atleta, para o competidor, assimilar o estresse que ele teve aqui, ó, o estresse progressivo que ele teve nessas semanas. Eu dou mais 1 semana de estabilidade, de estabilização, e agora aqui sim, aqui eu diminuo. Aqui é o período de restauração. Geralmente esse período de restauração, ele acontece entre 2 blocos de treinamento. Então eu tive 6 semanas aqui, aí eu vou ter mais 6 semanas, eu dou 1 semana de restauração. É o velho deload. Aqui é o deload. Eu baixo o volume, posso manter ali um pouco de intensidade, mas o volume cai. E aí eu preciso dar um tempo para o atleta assimilar os ganhos. E aí eu começo tudo de novo aqui, ó. A segunda leva, a segunda fase desse bloco. Então imagina um bloco que tem 12 semanas. Eu vou fazer 2 ciclos aí. Eu faço aqui, ó, o primeiro ciclo, a primeira fase. Dou um deload, faço a segunda fase. Beleza? Posso fazer 5 semanas aqui, 1 semana de deload, mais 5 semanas lá, mais 1 semana de deload. E aí você tem um bloco de 12 semanas composto por 2 fases, com progressão de intensidade e com essa característica de treinamento. Azul, vermelho, verde. Azul, vermelho, verde. Azul, vermelho, verde. Azul, vermelho, verde. Beleza? Essa podia ser até a hashtag de hoje. Azul, vermelho, verde. Dúvidas sobre isso? Deixa eu ver, eu acho que eu tenho mais um aqui para mostrar. Tem uma dúvida aqui, amor. Vou só... Galera, antes da gente passar para métodos, que aqui tinha muito, ó. É aqui, Gabriel, que eu acho que a gente vai precisar fazer outra. Cara, Bruno, deixa eu jogar essa dúvida aqui, porque eu coloco para outra live. Falta um e-mail. Os métodos aqui... Obrigado, já te chamo de novo. Os métodos aqui, velho, tinha muito, ó. Mas aí eu resolvi dar uma pausa aqui para mostrar alguns exemplos e tal. Vamos lá, dúvidas? Comentários aí, Gabriel, também. Fica à vontade. Abrindo, chegou aí, não? 50 online aí, caralho, pelo amor de Deus. Hoje foi meio fraco, viu? Aí, sei não, acho que... Não sei o que foi acontecer hoje, não. Tava com 48 na semana passada. Agora não tá querendo melhorar o card, não. Eu trabalho por escala. Tenho 3 dias para treinar. Eu trabalho por escala. Tenho 3 dias para treinar e um não dá para treinar. Ou seja, sempre no meu 4º dia é off total, obrigatório, devido ao meu trabalho. Como funcionaria para mim? Boa. Boa. Samurai. Responda a outra, vou puxar essa. Como é? Falta 30 segundos. Ixi, fecha aí. Fecha aí. Depois a gente volta. Aí.